Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês, eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado.
que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a sua peça tem. Olá, boa tarde. Está começando o programa número 3, Beleza do Vale, onde vai mostrar a história do Icó, a cultura do Icó e de toda a região Centro-Sul, Vale do Salgado. Hoje, na nossa programação, vamos dar um passeio lá no Largo do Tebés e em seguida vamos até a Rua do Meio. E na nossa segunda parte, nós teremos um dedo de prosa e foi convidado o poeta e advogado Getúlio Oliveira. Neste momento está começando o programa Beleza do Vale. Estamos de volta. Agora vamos lá no Largo do Tebés e conhecer aquela beleza que tem encantado a todos nós e a pessoas que nos visitam. O Largo do Tebés, ele foi construído em 1738 por ordem régia, através de Dom João V. Na criação da vila, foram criadas 3 ruas, que é a rua, hoje conhecida por Largo do Tebés, a Rua do Meio, que é uma rua de serviço, e a Rua Grande. O Largo do Tebés, ele foi projetado justamente para ser o centro comercial da província do Ceará. E por ali passaram vários acontecimentos. O primeiro foi a Estrada Geral do Jaguaribe, conhecida pela Estrada das Boiadas. E durante muito tempo, o Largo do Tebés foi o maior centro comercial do Ceará. Mas houve uma modificação nesse largo. Por ordem régia, o Largo do Tebés e todas as ruas de Icó teriam prosseguimento linear. E o Largo do Tebés iria se estender até o monte, onde fica a igreja, e até o Rosário. Mas a gente observa que essa lei provincial que criou o Largo do Tebés, que criou a Vila do Icó, ela não foi cumprida. A gente observa que ela foi cortada pelo sobrado do Barão do Crato, pelo Teatro da Ribeira dos Icós e pela Igreja Nova, conhecida como Igreja São José. Agora, por quê? Nós sabemos que o sobrado do Barão do Crato, ele é tão antigo como é a Igreja do Senhor do Bonfim. E Tebés, com seu incrível conhecimento, ele quis redesenhar o Largo do Tebés. O que foi que ele fez? Ele projetou o Largo do Tebés com inspiração pombalina. Por quê? Porque lá em Portugal tem lá o Largo do Rócio. E Tebés fez igual ao que tem lá em Portugal, que é o Largo do Rócio. Só que o nosso tem uma diferença. Lá ainda tem o Pelourinho. Nós aqui não temos mais. Lá ainda tem o chafariz. E nós aqui não temos mais. Mas mesmo assim, esse Largo do Tebés, ele tem encantado a todos os viajantes que passam por aqui. Me lembro que uma vez eu estava com um grupo de turistas e uma médica, senhora da terceira idade, ela andando comigo pelo Largo do Tebés, ela botou a mão no meu ombro e disse: Afonso, eu conheço o mundo quase todo, mas um largo como esse, um largo bonito como esse, só existe aqui no Icó e o da China. E nós, icoenses, devemos preservar esse largo, porque a nossa história, a história do Icó, a história do Ceará passa pelo Largo do Tebés. Porque durante as charqueadas, né, nós sabemos que aqui era a estrada principal que levava o gado para o Aracati.
E se a gente pensar como era esse largo há 150 anos, há 200 anos atrás, a gente fica imaginando como era que o povo vivia aqui, como era esse comércio. Mas se você ler o diário do Freire Alemão, ele mostra que até 1859 circulava pelo Largo do Tebés mais de 1000 cavalgaduras por ano e mais de 100 carros de boi por dia, trazendo toda a riqueza que vinha lá do Cariri, a safra que vinha do Cariri, aqui distribuía para as várias cidades da região. E todas as coisas que vinham da Europa através do porto do Aracati. Aqui era um entroncamento de várias vias. Aqui fazia ligação com Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí. Portanto, esse é um dos largos mais bonitos que existe. Um largo que tem mais de 50 mil metros quadrados. E nesse largo estão os principais prédios históricos do Icó, como a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja Matriz, o Sobrado do Canela Preta, o Sobrado do Barão, a Igreja do Senhor do Bonfim, o Sobrado do Bugija, que é o sobrado paroquial, né? E é bom a gente conhecer um pouco da nossa história. Você que está nos assistindo nesse momento, venha conhecer Icó. Icó é patrimônio cultural do Brasil. Vocês estão vendo aí, olha, o largo, como ele é imenso, né? Você está vendo aí, olha, a Igreja São José. Essa Igreja São José, ela dividiu o largo no meio. As pessoas chegam a dizer, mas por quê? Porque o largo só existia até aí. Para lá não existia nada, né? Aí Tebés começou a construir essa igreja. Algumas pessoas pensam que foi Padre Vieira, mas não foi Padre Vieira. Foi um projeto de Pedro Tebés. Infelizmente, ele não pôde concluir, porque antes de concluir, ele chegou a falecer, né? Mas deixou ainda no respaldo, que nós chamamos de rodapé, né? Que ficou 1 metro de altura. Era um estilo muito bonito, imitava, não era uma Notre Dame, mas imitava a Notre Dame. Nós tínhamos 2 colunas com abóbada, nós tínhamos colunas paladianas, né? Tudo em estilo neogótico. Era uma verdadeira obra de arte. Mas eu não sei o que houve, se foi por falta de recurso ou de conhecimento que não prosseguiram com o projeto do Tebés. Portanto, venha visitar Icó e conhecer o Largo do Tebés. Agora vamos dar um passeio lá na Rua do Meio, a Rua General Piragibe. Estamos aqui na Rua General Piragibe, é conhecida como Rua do Meio. A cidade de Icó foi uma cidade planejada por Portugal por ordem régia. Na criação da vila, tinham 3 ruas, que era a Rua Larga, que era a Rua do Comércio, conhecida na época, a Rua do Meio, que era uma rua de serviço, e a Rua Grande, ali onde moravam os grandes fazendeiros. Só que a vila do Icó, ela ia dali do Teatro da Ribeira dos Icós até a Rua Benjamin Constant. Ali era o tamanho da vila criada por ordem régia. Só que essas ruas ela poderia prosseguir em estilo linear. A Rua General Piragibe, aí nós estamos no Largo do Tebés, né? É a Rua General Piragibe. Ok, vamos voltar para a Rua General Piragibe. Olha, nós estamos aí na General Piragibe, né? Que era uma rua de serviço conhecida como a Rua dos Escravos. E durante muitos anos ela foi conhecida também como a Rua da Alegria. Por que a Rua da Alegria? Porque era ali onde ficavam os escravos. E à noite eles faziam festa. Todas as noites tinham festa ali, tinham fogueira. E o Tebés denominou aquela rua como a Rua da Alegria. Interessante que os escravos, ele só podia circular por essa rua, era durante a noite, onde eles faziam festa. E nessa mesma rua ficava a Igreja Matriz. Só que eles não podiam frequentar a Igreja Matriz. E foi construída uma igreja
afastada da vila, que é a Igreja do Rosário, né? E eles tinham acesso uma vez por ano, e ele ia no 7 de outubro até a Igreja do Rosário, né? E para ele é como se fosse um dia de festa, né? Um dia de liberdade, né? E vocês observam aí como essa é uma rua simples, ela hoje já está descaracterizada. Aí está mostrando aí uma das ruas de Icó, uma dos casarios de Icó, e esse casarão aí, esse casario onde mostrou essa fachada, era o antigo mercado público de Icó. Ficava entre o Beco da Matriz e o Beco da Cadeia. Ali ficava, esse prédio aí, está vendo aí? Era o antigo mercado público do Icó. Portanto, a rua do meio, como era conhecido, ó, onde ficava aí o antigo mercado público de Icó, entre o Beco da Cadeia e até aí, o Beco da Matriz. Era um mercado muito acanhado e a Câmara, em 1877, resolveu vender esse mercado e construir um novo mercado, que é o mercado ali, o mercado Aloysio Monteiro, conhecido como Mercado Velho, né? Portanto, a Rua do Meio é uma das ruas mais singelas da nossa cidade, né? Ela tem que ser preservada, tem que ser cuidada pela sua história, né? Porque aqui passou parte da nossa história, da história de Icó, dos homens pardos, conhecidos como os escravos, né? Observa aí como é que viviam na época aquelas pessoas simples, né? As conhecidas como serviçal, né? Que serviam a população de Icó. Portanto, você que está nos assistindo nesse momento, você que está aí do outro lado da tela, venha conhecer Icó, venha visitar Icó, porque Icó é patrimônio cultural do Brasil. Agora teremos um comercial da emissora. E em seguida, vamos ter aqui conosco o poeta e advogado Getúlio Oliveira para um dedo de prosa. Ele vai sentar aqui no banco da fama e beber conosco um copo d'água de pote. Aqui nós não temos café no bule, mas temos água de pote e o Getúlio Oliveira vai estar aqui conosco, viu? Portanto, vamos agora aos nossos comerciais, os comerciais da emissora. APOC, Sindicato de Lutas e Conquistas. Oferecemos assessoria jurídica, alojamentos e parcerias. Não perca tempo. Associe-se à APOC e junte-se a nós na luta por uma educação de qualidade e valorização dos seus profissionais. Joed na estética avançada, cuidando da sua autoestima. Você sabe para que serve o microagulhamento e como ele pode transformar a sua pele? Além de estimular muito o colágeno, ele também pode tratar linhas finas, manchas, estimular o crescimento capilar e, além disso, melhorar muito o aspecto de estrias. Durante o procedimento, microagulhas penetram na pele, estimulando a renovação celular de forma segura e eficaz. Essas microagulhas criam microcanais, onde a gente pode associar ativos, formando drug delivery, que é a entrega de ativos para potencializar ainda mais os resultados do microagulhamento. Quer transformar a sua pele? Agende sua avaliação e descubra os múltiplos benefícios do microagulhamento já na primeira sessão. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência.
Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. ICO e toda a região. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro e aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna e infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. Olá, estamos de volta agora com a nossa segunda parte, Um Dedo de Prosa. E foi convidado uma das pessoas que eu mais admiro e que tenho uma grande consideração, foi o poeta e advogado Getúlio Oliveira. Getúlio, para mim, é um amigo, é um irmão. E eu tive a felicidade de viver a minha adolescência junto com ele. E junto éramos como os três mosqueteiros. Não tínhamos D'Artagnan, mas tínhamos sonhos. Sonhava com uma Icó bonita, com uma Icó bela, com uma Icó amada por todos os icoenses. Mas os nossos sonhos se perderam na imensidão do Largo do Tebege. Alguns ficaram encravados nas fachadas dos casarões seculares, mas foram levados pelo vento do Aracati. Mas valeu a pena ter sonhado. Os nossos sonhos fizeram a diferença. E nesse momento eu tenho a felicidade de ter um dedo de prosa com meu amigo e irmão, o poeta Getúlio Oliveira. Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, Afonso. Boa tarde aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo a TV Princesa do Vale. Muito obrigado pela audiência e estamos aqui para conversar um pouco com o Altino Afonso, que é, como ele já disse, é um amigo de infância, de longas datas, um amigo irmão com quem a gente teve a felicidade de conviver
o Icó de alguns anos atrás, e era uma cidade do Icó muito diferente da cidade que é hoje. Mas nós tínhamos realmente esses muitos sonhos a se realizar e fizemos muitos deles. Inclusive, hoje a gente tem ainda esta firmeza de continuar contando a história do Icó, de continuar falando das belezas desta cidade. Uma cidade secular e que, por suas construções, eu gosto de dizer que é uma cidade com a cara de eternidade, o Icó, né? Quando a gente olha para aquele teatro, olha para a Casa de Câmara e Cadeia, olha para aquele largo, para as igrejas, a gente acha que isso é uma coisa secular. É uma coisa que tem um sem fim, né? E é uma cidade muito bonita, apesar de já ter sido muito descaracterizada com o tempo, mas ainda sobrou muita coisa para que a gente possa contar essa história. Pois é um prazer, Afonso, estar com você aqui. É um prazer também ter você aqui no programa para um Dedo de Prosa e sentar aí no banco da fama, né? Getúlio, eu tive a felicidade de trabalhar com você quando você era secretário de Cultura, né? E um dos projetos que a gente via assim, a redenção do Icó, o desenvolvimento do Icó para o turismo, foi o programa Monumento, né? Sabe que foi um programa do Ministério da Cultura com o BID, né? E você foi o âncora desse projeto, né? Que mais tarde ficou conhecido como Programa Monumento, né? Eu vi a sua luta, as suas idas e vindas a Brasília, né? E para colocar o Icó nesse programa, porque tinha 103 cidades históricas concorrendo a esse programa. E o Icó ficou na classificação em 11º lugar, né? Concorrendo com outras cidades que era patrimônio cultural do Brasil. Mas isso não era o suficiente. Tinha que ter uma contrapartida, né? E era muito alta. E como foi que você conseguiu colocar o Icó no programa Monumento? Afonso, começa essa história com o tombamento do Icó em 1997. Então, em 98, o prefeito Neto Nunes, na época, me convidou para ir ser secretário, porque o Icó estava com o patrimônio tombado, agora era patrimônio histórico nacional, e tinha a possibilidade da gente entrar aí em um projeto e tal. Então, eu fui ser secretário de Cultura. Nesse tempo, você já foi trabalhar comigo lá na Secretaria de Cultura. E a gente terminou por entrar na discussão do Icó fazer parte desse projeto Monumenta, que era um projeto com recurso do Ministério da Cultura e do BID, para restaurar parte do patrimônio histórico. Nós entramos nessa concorrência, eram 103 cidades, e muito difícil, porque tinha um nível de exigência muito alto. A gente foi cumprindo, uma hora não cumpria, outra hora ficava fora, outra hora entrava, até que quando nós chegamos nos finalmente, agora vai mesmo, aí disse, agora... Eu tive uma audiência com o ministro da Cultura na época, o ministro Francisco Verfó, e ele me disse, bom, secretário, só falta agora confirmar a contrapartida. Vocês têm a contrapartida? Olha, nós não temos não, ministro. Então estão fora. Então foi uma nova correria, mas aí nesse período nós contamos com a participação do senador Lúcio Alcântara, um homem de muita cultura e que amante da cultura do Icó, do patrimônio do Icó, que sensibilizou na época o governador Tasso Gereissati a dar essa contrapartida que o Icó não tinha. Então, nos últimos segundos da prorrogação, não era mais nem no segundo tempo, nós conseguimos entrar. E só foram 16 cidades que entraram, das 103, só foram 16 cidades. Nós conseguimos entrar e com esse recurso nós conseguimos fazer a restauração do Largo do Tebege, a restauração do Teatro da Ribeira dos Icós, da Casa de Câmara e Cadeia e do Sobrado do Canela Preta. Então, foi um momento muito bom para o Icó, porque esses patrimônios estavam completamente deteriorados
Mas com este programa, com muito trabalho, com muito esforço, você foi a pessoa que mais acompanhou de perto a minha luta. Quantas idas e vindas a Brasília, às vezes eu ia 2, 3 vezes por mês para Brasília, para ir indo e voltando, correndo atrás disso. Era uma equipe muito grande, com profissionais de várias categorias, gente da Itália, da França, do México, do Brasil, gente de todos os lugares, profissionais diversos. Mas, finalmente, nós conseguimos entrar no programa e conseguimos realizar uma boa obra que aí está ainda, que se não fosse isso, eu nem sei como é que essas obras estariam hoje, esses patrimônios estariam hoje. Muita coisa que eu vi a sua luta foi no prédio da Casa de Câmara e Cadeia. Na época, funcionava como cadeia, né? O Estado não queria ceder, quer dizer que aquele prédio era do Estado. Você fez de tudo para comprovar que realmente aquele prédio não era do Estado, era do município. Como foi que você fez essa façanha, conseguiu fazer isso? É verdade, porque você sabe que um grande problema do ICO é documentos. O ICO é muito pobre de documentos. E a gente não tinha como provar que aquele prédio era um prédio do município. O secretário de segurança na época dizia que era do Estado. E eu dizia que era do município. Então travamos uma luta nós dois. E eu fui provar que aquilo foi construído com a moeda que foi criada no ICO para construir aquele prédio, que teve uma participação do médico Pedro Tebege para que houvesse a construção e que aquilo era patrimônio do município. Depois de muita luta, com a participação do IFAM, ele se convenceu disso. Mas o ICO não tinha uma cadeia para levar os presos. Então, nós terminamos provocando uma reunião no ICO, que veio o subsecretário da segurança, o juiz, o promotor e o delegado civil da época aqui do ICO, e combinamos que ficaria numa cadeia improvisada. Os presos iam ser levados para uma cadeia improvisada lá na delegacia civil, ali na rua, na Elide Sampaio, né? Ficaria improvisado por lá por enquanto. Nós ficamos no compromisso de construir 3 celas lá e eles iam para lá. E foi até um fato meio folclórico na época, porque eu disse, delegado, nós podemos fazer essas 3 celas lá e levar os presos para lá. Agora, o senhor sabe que ali não tem segurança de nada. E ele, o delegado, muito folclórico e muito doido na época, disse, não, mas não vamos se preocupar com isso não, que preso de interior, eles só ficam na cadeia quando eles querem. Quando eles não querem, eles pulam o muro e vão embora. Então, bom, então nós terminamos convencendo dessa forma. Mas, na verdade, nós começamos a trabalhar na cadeia, com os presos ainda lá dentro. A gente trabalhando por fora, fazendo o trabalho por fora e os presos lá dentro, né? E quando nós tiramos os presos, o secretário de Segurança Pública foi na televisão e disse que o secretário de Cultura do ICO estava tirando os presos da cadeia do ICO. Aí eu foi uma loucura. Eu tive que ir lá conversar com ele, pedir até a interferência de doutora Socorro França, que era procuradora do Estado na época, para que apaziguasse aquela briga entre eu e ele, que eu estava vendo na hora eu vou mandar me prender, né? Mas aconteceu. Uma das lutas que eu vi, você queria que o prédio da Casa de Câmara e Cadeia, ele fosse o Centro de Cultura e Arte de Icó. Ali ia ter um museu, referente à época do couro e do charque, ia ter uma biblioteca pública, 4 lojas para artesanato, ia ter um barzinho com cidadão. Eu fico pensando de todo aquele esforço, de toda aquela luta, que já se passaram quase 20 anos, e ainda não foi criado o Centro de Cultura e Arte de Icó. Aquele prédio sempre é ocupado pela ação social e pela educação, que eu acho um absurdo. Na sua opinião, por não ter ocupado ainda a Casa de Câmara e Cadeia como Centro de Cultura e Arte de Icó, é falta de conhecimento do poder público ou falta de interesse? Afonso, do programa Monumento, uma das coisas que mais me dói é a Casa de Câmara e Cadeia. Porque a Casa de Câmara e Cadeia representa, historicamente, o prédio de maior importância que nós temos.
e ali foram passados muitos acontecimentos, inclusive a grandiosa sede da Confederação do Equador. Mas o problema é o seguinte, eu tive muita luta, nós passamos quase um ano discutindo aquele programa, aquele projeto, porque eu queria fazer o que realmente arquitetonicamente foi feito. Eu queria transformar aquelas celas principais em museu, com 3 celas ligadas ao ciclo do charque, do couro e das obras de santos, né? E que eram muito, que nós temos muita. E aí, mas eles não queriam que abrisse uma cela para outra. E, bom, depois de muita luta, eles terminaram se convencendo disso. Nas celas de dentro, nós transformaríamos em oficinas para artesãos, construir lá seus artesanatos e vender, e lá mesmo vendia para os visitantes. Uma cantina que funcionaria à noite, construímos aquele piso um pouco mais alto para ser uma espécie de palco baixo, para que funcionasse música boa, música de qualidade, com voz de violão, piano, uma coisa mais clássica, né? Conservamos a Capela de São Domingos e fizemos dois auditórios ao lado, um do lado do outro, para cursos, treinamentos. Na parte superior, seria a biblioteca pública, que por decisão, por luta nossa lá, nós conseguimos inclusive botar um elevador para possibilitar que as pessoas que tivessem acesso, as pessoas com dificuldades, pudessem ter acesso à biblioteca. Tudo bem, isso aí foi feito maravilhosamente, só que nada se concretizou. Porque, agora você me pergunta, por que isso? Pela pobreza nossa, a pobreza cultural nossa. Nós não compreendemos, nós, enquanto administradores públicos, ainda não compreendemos a importância histórica do ICO e ainda não demos ao ICO o devido valor que ele precisa ter, né? Então não foi compreendido isso, por isso não foi criado o Centro de Arte, Cultura e Memória. Ainda hoje está lá. Então pega o prédio daquele, deixa servindo para coisas terceirizadas, como a ação social, como a educação. Aquilo não é um prédio para ser uma Secretaria de Educação. Aquilo é um prédio com uma importância histórica gigantesca para servir como arte, como centro de arte. A mesma coisa que nós fizemos com o Canela Preta. O Canela Preta era um prédio privado. Não podia entrar no programa Monumenta, mas eu sabendo da importância que aquele prédio tinha, nós conversamos muito sobre isso na época, eu e você, e sabendo da importância que aquilo tinha, o que é que nós fizemos? Nós fomos tentar comprar o prédio para botar no programa, porque se não fosse público, não podia entrar no programa. Assistiu, não queria vender. Por 3 vezes eu fui informado, não queria vender. Não conseguiu, então vamos fazer o quê? Vamos desapropriar. É um bem público, é a necessidade do patrimônio público. Desapropriamos e colocamos no programa e restauramos o prédio, que estava um absurdo, né? Aquele prédio, as fotografias que a gente tem daquele prédio são absurdas, como é que ele estava. Então, eu lamento que nós, do ICO, ainda não conseguimos compreender essas importâncias. E eu falo do poder público, mas eu falo da sociedade também, porque se a sociedade civil, ela tivesse também essa consciência, despertar essa consciência, ela já tinha brigado por isso, para que essas coisas não acontecessem. Mas nós somos muito maleáveis, a gente vai aceitando. E o que acontece é que um prédio daquela importância não tem ainda o destino que ele deveria ter. Das minhas andanças na época para consertar a data de emancipação política do ICO, eu lembro muito bem que eu estava na biblioteca Menezes Pimentel, lá, naqueles jornais antigos, né? Aí eu vi lá um jornal Pedro II, de maio de 1861, e lá de capa dizia: ICO, a Paris do Sertão. ICO, naquela época, era como o fundo do funil.
tudo que passava no Ceará tinha que vir para o Icó. Icó, naquela época, era uma cidade turística. Hoje, Icó não é mais uma cidade turística. Como é que você vê isso? Afonso, você sabe que todo o desenvolvimento do sul do Ceará aconteceu por Icó, né? Todo o desenvolvimento do Cariri aconteceu pelo Icó, passando pelo Icó, porque tudo tinha que passar por aqui. Nós fomos um entreposto, como diz Freire Alemão, o maior entreposto do Nordeste brasileiro. Então, o que é que a gente fazia? A gente trocava no escambo, a gente trocava gado pela riqueza francesa, a riqueza europeia, pelo tecido, pelo vidro, pelo ferro, pelas ornamentações, pelos vasos cerâmicos. Então o Icó construiu os vasos cerâmicos, então maravilhosas. Quer dizer, você ter nas casas um piano de cauda na sala da casa e um pianista dentro de casa tocando, quer dizer, uma coisa maravilhosa. O Icó, por isso que era considerada Paris, né? Era porque todos aqueles costumes europeus estavam aqui. Agora, isso desapareceu, e desapareceu sem deixar vestígios, né? Você sabe muito bem que as secas, o ciclo de secas e o cólera fez com que isso tudo desaparecesse. E o Icó entrou num estado de pobreza gigantesco depois disso, né? Porque essas pessoas ricas não queriam mais saber do Icó porque tinham medo de morrer, os familiares com a cólera, com tudo mais. Afonso, eu sou um daqueles estudiosos do Icó, historiador do Icó, que eu entro em muita contradição com o que eu vejo de estudos do Icó. Porque eu não vejo no Icó, eu nunca vi no Icó, nos estudos do Icó, muito sentimento coletivo, muito sentimento de que as pessoas tinham uma organização social em defesa da cidade, que queriam isso. Não. Eu via muita individualidade no Icó, muita riqueza individual, muitas pessoas que queriam ser mais ricas do que o outro, ter o sobrado mais bonito que o outro, ter essa coisa. Mas no coletivo, eu acho que nós nos organizamos mais ou menos na Confederação do Equador e o trabalho social coletivo que Pedro Tebeste fazia. No restante, nós fomos sempre muito individualistas e eu acho que continuamos sendo. Por isso é que a sociedade do Icó ainda não se organizou pela cultura do Icó. Se organiza por outras coisas, mas pela cultura ainda não se organizou. A nossa política é feita no Icó com outros objetivos, mas não com objetivo cultural. Nós não temos essa preocupação. Tanto é que a Secretaria de Cultura do Icó é a mais pobre, é a que não tem recurso, é a que não tem dinheiro no orçamento, é a que não pode realizar nenhum evento cultural. Se o Estado não trouxesse algum evento cultural para cá, para nós, da própria Secretaria não sai, porque ela não tem recurso para isso. Hoje, por exemplo, eu vejo que a Secretaria hoje está sendo conduzida por Cláudio lá e pelo menino de Fabrício, por Renan Moreira. Boa vontade não falta, sobra boa vontade, mas falta condições para fazer, né? Então o Icó é esse. Eu tenho uma frase que eu escrevi há tempos, que eu digo que Icó é uma porta aberta para quem ama a arte e a cultura. É mesmo. Agora, falta se exercitar isso, porque nós temos uma riqueza a céu aberto. Está aí. Você chega no Largo do Tebege, é uma riqueza a céu aberto. Você chega na Ilha de Sampaio, é uma riqueza a céu aberto. Você chega no Mercado Público do Icó, é uma riqueza, né? As igrejas do Icó são riquezas imensas. Isso tudo está aí, para ser explorado pelo turismo, para ser explorado como indústria do turismo. Mas não, nós não soubemos fazer isso ainda. Nem a administração pública, as várias administrações públicas não souberam fazer isso ainda, e nem a sociedade também se organizou para isso. Muito bem, Getúlio, nós não temos aqui café no bule, né? Mas nós temos água de pote. Mas ainda eu quero aqui questionar uma coisa sobre a Casa de Câmara e Cadeia, né? Aquele prédio, ele tem uma importância muito grande, não só
para a história de Icó, mas para a história do Brasil. Porque se hoje for contar a história do Brasil, tem que contar também a história de Icó. Porque dois movimentos que aconteceu ali, que devia estar hoje no calendário escolar de Icó e também devia estar no livro de história do Brasil. O primeiro foi em 1824, que foi a Confederação do Equador. Nós sabemos que a Confederação do Equador ela começou no dia 2 de julho de 1824, né? E Icó só aderiu à Confederação do Equador foi no dia 11 de julho de 1824. Mas bem antes de Pernambuco declarar a Confederação do Equador, no dia 13 de junho, o Icó já tinha feito isso. E o que aconteceu? Aí foi criado um governo temporário. Muitas pessoas confundem o governo provisório com o governo temporário. O governo provisório foi em outubro de 1823 a janeiro de 1824. E foi nesse período que Icó foi capital do Ceará. Eu tenho toda a documentação, está nos meus arquivos, que em breve eu estou pretendendo publicar um livro, né? Onde Icó foi capital do Ceará, não foi só 24 horas. Não. Mas voltando ainda mais o passado, na época do Brasil colônia, Icó também foi capital do Ceará. Durante 15 dias. E a sede do governo da capital do Ceará foi a Fazenda Pilar. Aí muitas pessoas confundem com o governo temporário. O governo temporário foi um governo criado por Dom Pedro justamente para combater os rebeldes que faziam parte desse movimento, né? Que foi os vereadores de Icó na época. A gente via que naquela época o pessoal tinha um sentimento de pertencimento, né? Aí foi criado um governo temporário que ficou conhecido como a Comissão Matuta. Esse governo ele tornou-se sanguinário. E ali no pátio da Casa de Câmara e Cadeia, no dia 9 de novembro de 1824, 5 icoenses foram fuzilados ali. Entre eles, um conseguiu se salvar, que foi aquele líder político da época, conhecido como Pau-Brasil, né? Outro evento que aconteceu ali foi a libertação dos escravos. Para você ter uma ideia, Icó foi a primeira cidade a libertar os escravos. Muitas pessoas questionam. E Redenção? Redenção realmente foi a primeira a libertar. Redenção libertou os escravos no dia 1º de janeiro de 1883. O Icó só foi no dia 25 de março de 1883. Só que Redenção não era cidade. Era uma vila ainda, um pequeno distrito. Cidade mesmo era Icó. Esses documentos estão lá no arquivo público, está no Museu do Ceará, está na Biblioteca Menezes de Pimentel, comprovando Icó, a primeira cidade livre do Império. Getúlio, eu lendo aqui o Anuário do Ceará, escrito pelo famoso historiador cearense, que é o Carlos de Stuart, filho, né? Filho do Barão de Stuart. Ele fala muito do Icó e reclama do poder público de Icó, porque naquela época ele já cobrava um museu aqui no Icó. E como é que uma cidade como Icó ainda não tem um museu? Cobrava que as coisas que nós tínhamos aqui, a mobília que nós tínhamos aqui, toda em Jacarandá, foram vendidos às pessoas que vieram aqui comprar peixe de banana. Você vê, como você vê, de 1953 para cá, mudou alguma coisa? Afonso, eu acho que não mudou muita coisa de lá para cá. Nós continuamos com as mesmas pendências. Por exemplo, o museu, na nossa lei orgânica do município, prevê a criação do museu. Entretanto, nós ainda não temos. Aí nossa ideia com a Casa de Câmara e Cadeia, que era fazer o museu com os temas do ciclo do charque, do couro e das obras sacras, nós iríamos cumprir esse objetivo. Mas, infelizmente, não foi dado o andamento. No governo seguinte, não foi dado esse andamento. Então, eu acho que nós ainda pecamos da mesma forma que em 1953, quando o jornalista historiador
fez essa crítica, nós ainda pecamos do mesmo jeito, porque nós evoluímos como cidade, nós crescemos a cidade, nós criamos questões interessantes para a cidade, praças, ruas, pavimentação, iluminação pública, escolas, tal, hospital. Nós crescemos nesse sentido, mas nós não levamos em conta a questão cultural. A questão cultural, Afonso, ela tem uma importância hoje tão grande no mundo, que em vários países da Europa, a França, por exemplo, é uma delas, a Bélgica é outra, a Áustria, nem se falar, que é essa que é mesmo, eles estão evitando e tentando até tirar as indústrias que tem nesses países. Porque as indústrias são poluentes, porque as indústrias geram resíduos sólidos, que criam danos para a natureza. Eles não têm mais interesse nessa indústria. A indústria é o turismo. E o turismo da Europa é um turismo cultural. É um turismo da coisa boa. É você visitar a Itália e ir lá no Vaticano para saber como é que se organizou a Igreja Católica naquele conglomerado. É ir visitar a Veneza, é ir visitar a Torre de Pisa, e você vai para Portugal para conhecer o fado, para conhecer a beleza do cancioneiro português. Você vai para a Espanha para conhecer toda aquela beleza da riqueza cultural da Espanha, mas ninguém está mais preocupado com levar a indústria. A indústria deixa para os chineses, que eles lá vivem com poluição mesmo, deixa lá para Taiwan, bom, enfim, mas o conglomerado cultural não tem mais interesse nisso. Nós temos uma riqueza aberta, está aí, para o mundo todo admirar, né? Eu me lembro que quando nós estávamos reformando o Teatro da Ribeira dos Icós, nós recebemos visita de uns espanhóis e eles acharam fantástico que o palco do teatro é meio inclinado, né? E as pessoas muitas vezes perguntam, mas como é que esse palco é inclinado? Por que é? E nós mantivemos daquela forma, porque todos os estudos que foram feitos para o programamento diziam que aquele palco era inclinado porque se dançava muito sapateado. E era preciso ver os pés do dançarino. E o palco inclinado ajudava para que a plateia visse os pés do dançarino. Ora, veja bem, os espanhóis, quando viram, ficaram encantadíssimos com aquilo. Disse, olha, mas aqui praticava sapateado. Eles sabem disso, mas nós não sabemos. Então, toda essa riqueza que nós temos, nós estamos perdendo, porque nós não conseguimos transformar isso em atração para trazer as pessoas do Brasil e do mundo, não para forricó, não para bebedeira, para cachaçada, não para banda de forró, mas para trazer, para ver o que foi feito de arte no Icó, com toda esta obra, com todo este patrimônio cultural, com toda essa arquitetura, do mais alto nível, da boa qualidade. Quando a gente viaja por aí, que vai visitar a cidade histórica, como eu, na época da Secretaria de Cultura, fui a várias, não tem a qualidade que o Icó tem. A construção não tem a qualidade que o Icó tem. O sobrado do Barão do Crato, aquela imponência naquela esquina ali, o sobrado de Glória Dias, aquilo não existe em canto nenhum. E nós não sabemos aproveitar, né? Não sabemos isso. Nós não estamos nem mesmo ensinando aos nossos jovens para que eles se apaixonem pelo Icó, se apaixonem pela beleza do Icó, né? E quem sabe no futuro a gente vai ter administradores públicos, vai ter sociedade civil organizada que aprenda a defender isso e transforme isso em riqueza.
Porque o patrimônio público do ICO, o patrimônio cultural do ICO, toda essa beleza histórica que nós temos, é suficiente para sustentar essa cidade com muito emprego, com muita renda, com muito desenvolvimento. Só isso aí é suficiente. Basta que a gente saiba fazer. Agora, por aí afora sabem. Por onde a gente anda, eles sabem. Eles aprenderam a fazer isso. E por que nós não fazemos? Né? Essa é uma pergunta que a gente sabe. Eu, quando secretário de Cultura, lutei muito por esse trabalho. Fizemos aquela restauração. Na época que eu fui secretário de Cultura, Afonso, nós restauramos ao mesmo tempo a Igreja do Rosário, o Largo do Rosário, a Igreja do Monte, a Igreja da Matriz, o Largo do Tebege, o Sobrado do Canela Preta, o Teatro da Ribeira dos Icós, a Casa de Câmara e Cadeia e o Mercado Público. Todos nesse período que nós fomos secretários, nós conseguimos restaurar isso aí. E eles estão em pé e estão vivos por isso. Porque se não fosse, acredito que muitos deles já tenham ido. Porque a Igreja do Rosário, ela estava interditada, porque não podia. O Teatro da Ribeira do Icó estava interditado, que ninguém podia mais entrar, que o teto ia cair, não é? Então, eu acho que está faltando despertar essa beleza do ICO para gerar emprego, renda e desenvolvimento para o ICO. Você falou da nossa arquitetura, o saudoso Gustavo Barroso, né, que sem dúvida foi o maior escritor brasileiro, né, foi o único escritor brasileiro que escreveu 128 livros, né, e no seu último livro ele narra muito sobre ICO, ele fala da arquitetura de ICO, ele diz que a arquitetura de ICO é uma arquitetura que tem que ser estudada, né. Tem mesmo que é uma arquitetura bem eclética, né? Mas falando ainda do turismo, você vê, ó, quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, lá na Inglaterra, em 1580, ele imaginou como cenário Verona, né? Hoje lá em Verona tem a casa de Julieta. E Verona é a cidade mais visitada da Itália, porque justamente Shakespeare imaginou Romeu e Julieta ali, né? Las Vegas foi construída em pleno deserto do Arizona, né? Hoje, Las Vegas é uma cidade mais visitada dos Estados Unidos. Por quê? Porque investiram nos cassinos e nos resorts. Eu lembro muito bem, você lembra, da Brigitte Bardot. Em 1960, ela veio passar férias no Brasil. Escolheu uma ilha de pescador, uma pequena ilha chamada Búzios, né? Hoje, Búzios é uma das cidades que recebe mais turista internacional. É a quarta cidade brasileira que recebe mais turista internacional. Aqui no ICO, nós temos o nosso patrimônio cultural edificado, nós temos a história de um amor impossível de Bernardo Brandão Duarte por Maria do Rosário, nós temos a rixa de Glória Dias com o Barão do Rosário, nós temos a história do Canela Preta, nós temos a Confederação do Equador, e com a primeira cidade a libertar os escravos. Por que ICO não tem turista? Nós temos um problema sério no ICO, Afonso, que você sabe muito bem disso, que é a questão da documental, né? Eu, por exemplo, o meu último romance, que está para ser publicado, Nem Ouro Nem Prata, que vai ser publicado pela Vozes, eu escrevi em cima da história do Dr. Inácio Dias. A minha ideia era fazer uma espécie de documentário, mas eu desisti porque eu não encontrei documentos confiáveis para que eu pudesse publicar com a certeza de que aquilo poderia ser pesquisado e ser constatado. Então eu terminei fazendo uma ficção, porque na ficção eu saio da responsabilidade de comprovar fatos assim reais, né? Mas aí passei a fazer uma ficção. Exatamente por essa falta de documentação que o ICO tem. Porque é muito difícil você pesquisar a história do ICO. Você sabe muito disso, que você é um dos maiores pesquisadores do ICO, você sabe muito bem disso. É muito difícil a gente trabalhar a história do ICO e essa história vem sendo contada, vai terminando sendo contada, assim, verbalmente contada, como Miguel Porfírio fazia muito bem isso, né? Contou muita história do ICO de forma verbal. E a gente termina
hoje ainda praticando esses atos, né? De contar a história verbada, porque a documentação ela é falha. Getúlio, foi por isso que eu ainda não escrevi um livro sobre a história de Icó. Eu agora estou reescrevendo a história de Icó. Muitas pessoas pensam que Altino Afonso ele parou. Não parei não, eu continuo pesquisando. Para você ter uma ideia, eu tenho 20 anos que pesquiso sobre os Icós. Encontrei pouca coisa dos Icós. Mas eu vou publicar um livro com referências, justamente com a data certa. Mas só que recentemente foi encontrada uma moeda, e essa moeda mudou toda a história de Icó. Né? Eu tenho que reescrever novamente a história de Icó. Olha, Getúlio, tinha muita coisa para a gente falar aqui. Ia falar da Osa, de Léo, da nossa vida em particular, mas o nosso tempo está esgotando. Mas uma coisa não pode ficar em branco. Falar do Mazili. Bom, nós na época da nossa juventude, nós fizemos uma organização, uma sociedade chamada OSVA, que era a Organização Social dos Verdadeiros Amigos. E esta OSVA reunia aquela meninada, aquela garotada, porque antes da Largo do Tebeste, para nós, existiu a várzea do colégio. Então, na várzea do colégio foi nosso primeiro mundo, né? Ali. Acho que a gente nem ultrapassava aquilo para ir para o Largo do Tebeste. A gente ficava tudo na várzea do colégio. Ali era o campo de futebol, ali era tudo, né? Era o reisado, era as festas de São João, era tudo lá. E a OSVA se reunia e, na verdade, se discutia algumas coisas, mas o grande momento da OSVA era terminar todo mundo embriagado com Mazili, né? Então todo mundo tomava assim 2, 3 litros de Mazili, uma caixa de Mazili, aí terminava todo mundo feliz, aquela meninada toda alegre com Mazili. A gente não podia beber coisa mais forte, mas bebia Mazili, que terminava sendo forte do mesmo jeito. Momento bom aquele, que não esquece. Toda vez que eu encontro alguns amigos da época, fala, Afonso, e a OSVA? Ainda tem chance de a gente voltar de novo, se reunir, eu digo, rapaz, é difícil. É difícil. Nós chegamos ao final do nosso programa, Arthur, as suas considerações finais. Rapaz, eu queria que durasse aí a noite toda, né, pra gente ficar conversando aí, mas não sei se o pessoal do outro lado da tela aguentava. Mas olha, eu fiquei muito feliz em poder vir aqui na TV Princesa do Vale, quero parabenizar toda a direção da TV pela coragem, né, de enfrentar um empreendimento dessa natureza. Eu acho que a sociedade do Icó, os comerciantes, as pessoas que têm boa vontade devem ajudar, contribuir, né, patrocinar essa TV para que ela prospere, para que ela progrida, né? Porque é uma oportunidade muito grande de se estar mostrando. Ontem eu vi o programa de Valdir Batista, muito bom, muito equilibrado, trazendo informações muito boas com aquela doutora, aquela médica, ginecologista, muito boa. E então, eu acho que a TV, isso aqui é um patrimônio que está se formando e que já completou um ano, vai completar um ano agora, né? E que precisa crescer muito. Então é um prazer muito grande vir aqui, prazer de lhe reencontrar nesse papo, né? Porque a gente termina se afastando pela vida, cada um com suas atividades, a gente termina se afastando um pouco, nunca para. Mas eu lhe parabenizo por seu programa. Eu acho que você precisa estar levando essas informações. A sociedade do Icó precisa estar ouvindo, a juventude, os estudantes do Icó precisam estar sempre bebendo na fonte Altino Afonso para que se apaixone pelo Icó. E você traz informações de longos anos de estudo que você está disponibilizando para que as pessoas possam ter acesso. Então, foi um prazer muito grande. Eu estou à inteira disposição para outra oportunidade a gente poder continuar conversando, ou no seu programa, ou em outros momentos. Mas desejo a todos muita felicidade, a pessoal da TV Princesa do Vale, muita felicidade. E a você que continue firme no seu programa, trazendo cada vez mais informações. Um abraço a todos. Eu agradeço, para mim foi um imenso prazer a gente poder bater esse papo, que há anos que a gente não conseguia fazer isso, né? Pena que o tempo foi curto. Chegamos ao final, agradecemos a todos que estão nesse momento nos assistindo, e no próximo programa teremos mais um programa Beleza do Vale com o Dedo de Prosa.
Você merece ver o mundo em alta definição. Na Global Ótica em Icó, nós unimos tecnologia de ponta, estilo e atendimento especializado para garantir a melhor experiência para a sua visão. Se você busca lentes de alta performance ou aquela armação que traduz a sua personalidade, o seu lugar é aqui. Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer soluções visuais que se encaixam perfeitamente no seu dia a dia e no seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Josefa Nogueira Monteiro, número 1522, no centro de Icó, Ceará. Telefone para contato: DDD 88 99808 7875. Global Ótica, estamos esperando por você. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. Essa semana fizemos a entrega de mais um imóvel construído pela TJ7 Empreendimentos, a casa dos nossos clientes Janicélia e Ricardo. Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou belíssima essa residência. Pessoal, nunca foi tão fácil adquirir a sua casa própria. Zero entrada a depender de análise bancária, ok? Todas as taxas pela TJ7, manda uma mensagem, nós vamos fazer a sua simulação sem compromisso e você vai ver que o seu sonho está muito perto de acontecer, muito perto de ser realizado. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo.
Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro. E aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora.